Olá, José Álvaro Cardoso. Tudo bem com você? Como é que vai de isolamento? Tudo bem e contigo? Tô indo bem, digamos, lidando bem com o isolamento. E no teu caso aí também? Olha, bastante, bastante informação circulando, apesar de isolados, né? Continuamos bastante conectados entre nós, né? Com bastante coisa para falar e para conversar, não é, José? É Mas hoje verdade. o nosso tema aqui vai ser um tema que é bem importante para a conjuntura que a gente está vivendo, né? Que tem a ver com emprego e desemprego. Uhum. O José Álvaro Cardoso, supervisor técnico do Escritório Regional do DIEESE Santa Catarina, um dos últimos artigos tratou do emprego, variável de ajuste do capital na crise. E uma das primeiras questões que o José Álvaro coloca nesse artigo é justamente a falta de informação que a gente tem para chegar a esse cenário em que ele mal começa e já aparece e já está colocada a situação do desemprego para a classe trabalhadora, José. Como é que você chegou a essa conclusão? Não, a primeira questão é a seguinte: é muito difícil a gente sequer imaginar que o desemprego não está explodindo neste momento. A gente que tem um desemprego estrutural no Brasil, uma taxa bastante elevada, uma taxa inclusive que aumentou muito depois do golpe de 2016, porque a política dos golpistas conduzia a um agravamento do mercado de trabalho, a um agravamento do desemprego, a uma queda da renda e um aumento da precarização do mercado de trabalho. Várias políticas foram desenvolvidas nesse sentido, né? Aí é muito difícil imaginar que neste momento, com essa crise brutal ao nível internacional, tanto a crise econômica quanto a pandemia, né, e também uma crise que já vinha de anos, com estagnação econômica barra recessão praticamente em 5 anos no Brasil, praticamente não, já completando 5 anos, é evidente que esse cenário, que a gente pode qualificar de tempestade perfeita para o Brasil, esse cenário está levando já concretamente a um estouro da taxa de desemprego. Quanto a isso, não há dúvida. E é óbvio que os dados que a gente dispõe, os parcos e poucos dados que a gente dispõe nesse momento, eles são insuficientes para detectar a gravidade do problema. Uma parte dos dados, inclusive, das pesquisas, já foram detonadas pela própria postura do governo Bolsonaro, que é um governo obscurantista, é contra a ciência, a pesquisa, estatísticas, os dados e a informação, que a população tem acesso à informação. E os dados que existem, por exemplo, as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, agora Secretaria do Trabalho, o CAGED, que sempre foram importantes para a gente acompanhar o mercado de trabalho nas cidades onde não havia um PED, não existia a pesquisa de emprego e desemprego, que o IBGE atualmente faz, e é a maioria das cidades que não dispõe desse tipo de pesquisa, evidentemente, o CAGED acaba sendo o único instrumento científico de acompanhamento desse mercado, e que apesar de ser um instrumento limitado, porque só pega a economia formal, seletistas e estatutários, exclui metade do mercado de trabalho, que é o pessoal que está na informalidade, metade mais ou menos, né? Em alguns casos até mais. O CAGED está defasado, né, por um problema de coleta, de envio das informações. Ele não foi divulgado nem em janeiro, né? E aí a gente está vivendo num mundo onde se sabe que a crise é gravíssima, que o desemprego está estourando, né, em função do fato de que a economia brasileira está parada, em função do isolamento social causado pelo Covid-19, né, que apesar de ser um isolamento social meia boca, metade da população não está isolada, o que é gravíssimo, inclusive para o combate à doença, mas isso parou a economia, tirando alguns setores, né, de alimentação. Pois é, José.
Eu justamente queria te perguntar, você falou que existe uma falta de informação, mas em que cenário nós chegamos a esse ponto? Hoje, daria para dizer que o percentual que a gente chegou de desemprego no país era em torno de quê? E qual seria o outro tipo de comportamento, digamos assim, no mundo teórico, não que a gente está vivendo, mas no mundo teórico melhor, digamos assim, num cenário mais favorável, qual seria o outro tipo de comportamento que a gente poderia esperar do nosso, dos nossos governantes, no sentido de proteger minimamente esse mercado consumidor interno? É bom a gente levar em conta, Rô, que o nosso problema não é apenas o problema econômico, né? Essa crise mundial inusitada, que o pessoal já disse que é pior do que a Grande Depressão de 1929. Essa crise ela estava se desenhando, isso é muito importante a gente levar em conta. O Covid-19 apenas catalisou essa crise. Isso é muito importante, quer dizer, a crise que vive o Brasil, que vive o capitalismo internacional, não decorre da pandemia. A pandemia apenas disparou o gatilho da crise, mas essa crise, esse tsunami econômico estava se desenhando há vários anos no cenário econômico, né, internacional. Porque aquelas medidas, aqueles mesmos problemas que levaram à crise de 2007 e 2008, eles se mantêm. Eles não foram combatidos apesar dos trilhões de dólares gastos com bancos que quebraram, etc., de 2008 para cá, mas os fundamentos que levaram à crise de 2007 e 2008 continuam, né? O principal deles talvez seja essa separação entre a esfera produtiva, de economia real, e o mundo das finanças. Há um descolamento dessas duas esferas que leva a, em momentos de crise, causada por uma série de fatores, leva principalmente a redução do valor dos ativos no mundo todo, imóveis, papéis, ações na bolsa de valores, etc., e que leva à explosão da crise. Então, a tua pergunta, qual que seria o tipo de postura adequada dos governantes? Proteger o emprego e a renda. Porque proteger o emprego e a renda significa proteger 99% da população que vive do seu trabalho e que vive dos recursos obtidos com a venda da sua força de trabalho, né? Esse seria o procedimento correto. No Brasil, em face do fato de que não é apenas a crise econômica o problema, mas o próprio governo é o problema, tanto no combate à doença, a crise econômica como um todo, no Brasil se faz exatamente as medidas provisórias que o governo, do início da crise até agora, encaminhou, são medidas provisórias que revelam, né, sem maquiagem, a natureza do governo Bolsonaro. Ou seja, são medidas contra o povo e medidas a favor do sistema financeiro internacional, inclusive. Então, por exemplo, a gente vê medidas provisórias que foram rapidamente encaminhadas no sentido de botar nos cofres dos banqueiros 1,2 trilhão de reais, e para o encaminhamento dessa medida o governo foi extremamente ágil, diferentemente do PL votado no Congresso Nacional, que dá uma mixaria para as pessoas do mercado informal de R$ 600, que é praticamente o custo de uma cesta básica em Florianópolis. Mas nesse caso, como o governo era contra a medida, apesar de ter feito uma demagogia no dia da sua aprovação, o que o governo fez? Sentou em cima da medida. Então, uma coisa que podia ser começada a distribuir, um recurso que poderia ser começado a distribuir no mesmo dia da aprovação do projeto de lei, no mesmo dia, né? Os caras sentaram em cima e ficaram protelando um recurso que era para matar a fome dos brasileiros, né? Que 600 é melhor do que nada,
e seria fundamental para resolver um problema fundamental que é de fome. As pessoas estão passando fome porque esse não é apenas uma parte minoritária da população que continua tendo renda nesse período, né? E, portanto, podendo se isolar. Uma boa parte não consegue fazer isso porque ou trabalha na economia informal, ou já foi desempregado, ou já sofreu redução da jornada de trabalho e assim por diante. Então, na verdade, as medidas que teriam que ser tomadas são medidas opostas ao que o governo brasileiro está tomando. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: nós podemos apontar no mundo alguns países que tomaram ações muito adequadas, que servem de paradigma, de modelo do combate à crise econômica e à pandemia. Né? Por exemplo, podia mencionar a China e outros. E nós podemos também citar um país que é o antiparadigma, ou seja, que tudo que ele fez deve ser feito diferente, que é o Brasil. Né? Não há dúvidas que de país grande, como o Brasil, com território grande, população grande, PIB grande, as ações desenvolvidas por esse governo golpista do Brasil foram as piores do mundo. Pode servir como exemplo do que não se deve fazer numa crise econômica e de pandemia como o mundo está enfrentando. Inclusive você cita naquele outro artigo seu, né, sobre o comportamento do governo brasileiro em comparação e a postura que ele teve, né, com a Venezuela e a postura da própria China, né, que teve todo e também comportamento de Cuba, né, essa questão da solidariedade internacional, de congregamentos, de apoio mútuo, né, nesse momento de pandemia mundial. Os livros de história, eu acho que serão bem cruéis com a avaliação da postura da política internacional brasileira, não é, José Álvaro? Sem dúvida, o procedimento do Brasil é um negócio vergonhoso de vista, porque aí tu junta obscurantismo, tu junta atraso político, desprezo à ciência, né? Desprezo a um conjunto de cientistas no Brasil que poderiam formar, por exemplo, uma comissão, tipo um Estado maior, porque essa pandemia, a gente pode, o combate à pandemia pode ser comparado a uma guerra, né? Tem que ser encarada como tal. E para isso a gente precisaria de governo, ou seja, um governo preocupado com a maioria da população. A gente vê, é muito interessante porque a gente olha até nos países capitalistas neoliberais, né, que portanto é uma política contra a população, porque o neoliberalismo é isso, né, é o privilegiamento de bancos e grandes empresários contra o povo. Mas mesmo nesses países, tipo os Estados Unidos, o atendimento ao pessoal que ficou desempregado e sem renda de uma hora para outra, o caso dos Estados Unidos, inclusive, foi extremo. Em 2 semanas eles tiveram 6 ou 7 milhões de desempregados a mais, mas os Estados Unidos responderam rapidamente e com recursos vultosos de atendimento à população, a ponto de colocar no bolso de mais da metade da população norte-americana $1.200 por mês durante 3 meses. Ou seja, o caso da Alemanha, que botou 35% do PIB no atendimento aos capitalistas que precisavam de empréstimo e à população que precisa de, durante um período de isolamento social, que é fundamental ser feito para combate à pandemia, precisa de renda, precisa de se alimentar, etc. O Brasil fez tudo o contrário. Né? O governo brasileiro, como a gente já podia esperar, né? Ele é um caso, merece um estudo de caso, mas é um caso mundial de equívocos no enfrentamento das duas crises, né? Tanto a crise econômica quanto a pandemia. Né? Então, o nosso problema não é só a crise mundial, nosso problema não são só os 5 anos de recessão, barra estagnação econômica. Nosso problema não é só o coronavírus. Né? Nós temos um problema também que é um governo que é contra o povo, inimigo do povo,
E além de não tomar as medidas que devem ser tomadas, inclusive com rachas internos, né, com o ministro da Saúde dizendo uma coisa e o presidente da República dizendo outra, de forma oposta, além de não fazer o que deve ser feito, ainda faz tudo errado. Quer dizer, é um rosário de equívocos. Né? É claro que boa parte disso não é equívoco. Né? Aquilo que o ministro da Economia está fazendo na economia não se trata de equívoco. Não é um problema de matemática. Não, é de propósito. Né? Estão Exatamente. aproveitando, inclusive, o Paulo Guedes. É uma opção política mesmo. Opção política. O Paulo Guedes está aproveitando, inclusive, essa maluquice toda, essa loucura, essa situação toda que o Brasil está metido, para terminar de liquidar os direitos que que os trabalhadores adquiriram ao longo de décadas, com sangue, suor e lágrimas. Eles estão aproveitando. É só ver o conteúdo aí da medida provisória 936, que reduz... Já que você tocou na MP, Zé, eu queria que você comentasse, para a gente encerrar, né, já que a gente está fechando o nosso tempo, queria que você comentasse essa questão dos sindicatos terem sido tirados da jogada nessa medida 936, e o trabalhador, então, ficou numa situação em que a grande maioria está tendo que fazer trabalho em casa, ou seja, ele já está isolado do grupo dos demais trabalhadores nas empresas, e aí ele também fica sem a proteção do sindicato, porque a MP permite essa negociação individual. Bem, faz parte do pacote de maldade da MP, mas como é que você avalia isso justamente nesse momento em que o trabalhador está tendo que ficar em isolamento social? Tu lembrou bem, a gente não podia esperar outra coisa. Vê bem, nós não podemos nunca esquecer disso. Quando tu olha para essa medida provisória, assim como as demais, tu tem que lembrar o seguinte: Bolsonaro é fruto de um golpe sórdido de Estado, dado em 2016, e fruto de uma fraude eleitoral de 2018. Ele não é... Eu sempre gosto de lembrar isso, tem gente que contesta, tem gente que até hoje diz que não houve golpe no Brasil, mas o Bolsonaro não é fruto de equívoco da população brasileira, ele é fruto de golpe de Estado, coordenado pelos Estados Unidos. Tem mais essa questão. Coordenado pelo imperialismo, não só os Estados Unidos, e não foi o Trump, era o Obama, inclusive, que era o presidente, porque tem gente que diz, Obama, não sei o quê. Nada de Obama, quem deu o golpe no Brasil foi o Pentágono, o Obama participou, etc. Mas então tudo que vem desses caras, né, a gente já pode esperar bucha contra os trabalhadores e contra a população brasileira, obviamente. Né? A medida provisória 936 ela vem nesse contexto. Tu lembrasse bem um aspecto fundamental, que é a possibilidade do trabalhador fazer a negociação individualmente, que é uma cláusula criminosa da medida provisória. Porque num momento como esse, num momento de pandemia, de crise econômica inusitada, cujo desfecho a gente não pode prever, qual a condição que o trabalhador pobrezinho, mesmo em pequenas e médias empresas, vai ter de negociar, né, as suas condições? Não há negociação. O patrão diz, olha, na verdade o patrão comunica ao trabalhador, diz, olha, eu vou te reduzir em 70%, a medida provisória possibilita isso, 70% a tua jornada, reduz o teu salário em 30% e tu vai lá pegar metade do seguro-desemprego, né, dependendo do porte da empresa. Então é isso, eles aproveitam um momento decisivo, onde o trabalhador está morrendo de fome, se não está morrendo de fome ainda, está morrendo de medo de perder o emprego, né, e tira o sindicato da jogada. Quer dizer, na verdade, essa é mais uma ação, uma política, uma medida no sentido de enfraquecer a ação dos sindicatos, que é uma ação fundamental neste momento. A experiência mundial nos diz o seguinte: só quem segura a peteca num momento desse é a luta coletiva dos trabalhadores. Se a gente
Pode ser que um trabalhador A, B ou C, que ganha 15 mil ou 12 mil, possa resolver o seu problema individualmente. Mas para 99,9% dos trabalhadores, tu só consegue resolver o problema coletivo. E o sindicato é o lutador coletivo dos trabalhadores, né? É a representação da luta coletiva. E por isso que ele está sendo torpedeado. Isso não acontece por acaso, porque esses caras que estão no poder são inimigos do povo. José Álvaro Cardoso, muito obrigada pelas informações. Agora vamos manter, né, esse nosso encontro semanal, essa conversa semanal, porque a conjuntura tá vindo aí rápida e com muitas exigindo, exatamente, está nos exigindo. Então, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço a vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí nesse período de isolamento.